Você já ouviu falar em nevomelanócito congênito? O que é? Quais são as causas? Como tratar? Eu sou a Rafaela Mesquita, apresentadora desse canal, e seja muito bem-vindo, meu caro curioso. Você está assistindo Curiosidade em Dia e hoje vamos ver um pouco sobre o que são os nevos e veremos também o caso de uma bebê muito fofa que nasceu com uma dessas manchas no rosto. O que você quer comer? Ovo. Cuscuz com ovo? Cuscuz, ovo. É do cuscuz. Primeiro de tudo, o que é nevos? Bem, o nevomelanócito congênito, ou apenas nevos, é um tumor cutâneo que surge graças a um acúmulo ou crescimento anormal de células produtoras de melanina, que é um pigmento marrom escuro, o qual dá a cor para a nossa pele. A grosso modo, nevos é uma mancha escura que aparece na pele e pode variar de tamanho, desde menores, com menos de 5 milímetros, até maiores, cobrindo partes inteiras do corpo, que são chamados de nevos gigantes. E com o tamanho, a porcentagem de ocorrência aumenta. 1 a cada 100 bebês nascem com um menorzinho. Já os maiores, 1 a cada 20 mil bebês nascidos pode tê-lo. É algo considerado bem raro. Como todo tumor, ele pode ser benigno, quando não oferece riscos a tecidos vizinhos e tem a expansão lenta, ou maligno, quando ele pode afetar e interferir nos tecidos vizinhos e tem a expansão rápida. Portanto, se o primeiro caso acontecer, as preocupações são mais estéticas, por não afetar a saúde. Porém, se o segundo caso ocorrer, um tumor maligno, normalmente em forma de melanoma, um dos piores tipos de câncer de pele, as consequências não são meramente estéticas, mas também de saúde. Aí sim ele se torna um problema grave para o paciente. E ainda há um terceiro caso, o do nevus atípico ou anormal, que é um nevus naturalmente benigno, mas que tem a possibilidade de se tornar um melanoma conforme o crescimento ocorre. Apesar de não ser 100% de chance, pode acontecer. Então, é quase um jogo de azar. Por isso, ele é diferente dos dois. Não entra nem no primeiro e nem no segundo. O que causa o nevus é uma mutação que ocorre logo após a formação do embrião, quando este ainda está na placenta, começando a se desenvolver. Porém, não há um motivo concreto do porquê esta mutação ocorre. Apenas se sabe que não é algo hereditário, ou seja, não pode ser transmitido dos pais para os filhos, e isso fica evidente nos casos das pessoas que adquirem, pois normalmente nem o pai nem a mãe possuem. Pode acontecer o acaso, claro, mas não está relacionado, diferente do nevus atípico, aquele terceiro caso. O diferentão, que pode ser sim transmitido com chances de 25 vezes mais altas de adquirirem esses tipos se houver parentes com ele. Você pode estar se perguntando, mas como alguém descobre que tem? Basicamente, o diagnóstico de uma pessoa para saber se ela realmente tem já de cara o exame físico, visual mesmo, ou em relação à percepção de incômodo, no qual o profissional observa o aspecto da pele naquele local e em volta dele e questiona sobre dor, coceira ou algo do tipo. Para perceber se pode ser ou não e qual dos casos seria, se aquilo apresentou dúvidas, aí entra a outra parte, onde pode acontecer a biópsia, onde o profissional retira uma amostra de tecido para que ele seja estudado e só assim realmente ter um diagnóstico exato. Finalmente, agora veremos um dos casos que deixou muita gente impressionado, o caso da bebezinha Luna. Luna Ferrer nasceu com essa condição super rara no rosto. O dela é considerado nevus gigante, pois a grande mancha cobria quase toda a face. Assim que nasceu, já foi evidente a presença da marca. Então, ela foi rapidamente levada para o neonatal, onde ficou durante 6 dias sob cuidado intenso e realizando uma série de exames com um grupo de médicos. Tudo isso para confirmar o que era aquilo, se podia ou não ser prejudicial. Nesse período, a mãe ficou preocupadíssima, porque até o momento eles já haviam deixado avisado para ela se preparar para um possível câncer. Após descobrirem que era um caso de nevus e de terem a certeza
que a marca ainda não era um melanoma, a McKenna conseguiu ir para casa com a mãe Carolina. Eles visitaram mais de 10 médicos ao redor dos Estados Unidos e cada médico tinha uma opinião diferente. Alguns falaram que a remoção era apenas por questões estéticas. Outros falaram que precisava ser removido o quanto antes para não desenvolver um câncer e outros cogitaram a cirurgia a partir dos 7 anos de idade apenas. Os pais da Luna não sabiam o que fazer, principalmente porque todas essas cirurgias eram muito agressivas e levaria mais de 5 anos com anestesia geral e riscos de infecções por causa dos expansores, balões que eles colocam debaixo da pele e inflam por quase 3 meses antes de cada procedimento. Eles não conseguiam decidir e não haviam encontrado nenhum médico com resultados satisfatórios, até que receberam a ligação de um médico russo, dizendo que ele tinha uma tecnologia mais avançada e menos invasiva. Dr. Popov, por ser oncologista, confirmou também que mesmo ainda não sendo um câncer, aquele nevus poderia evoluir para algo desse tipo e precisava ser removido quanto antes. Eles resolveram embarcar para a Rússia numa jornada de 2 anos e chegando lá, através de exames, o médico encontrou 3 melanomas, que nenhum médico antes havia percebido. Luna tem muitos nevos satélites no resto do corpo, manchas menores como pintas, e outros doutores americanos não se atentaram a isso. Dr. Popov usa uma máquina chamada Photodynamic Therapy e apenas com uma sessão o nevus é removido no local para ser feito um enxerto na pele depois de 10 dias. Esses procedimentos tinham um custo muito alto, em torno de $120 mil, que convertendo para os valores atuais em reais daria aproximadamente R$700 mil, além dos gastos extras de moradia, alimentação, passagens aéreas, remédios, etc. Muita coisa. Então, consciente de que era impossível conseguir essa quantia naquele momento, a mãe teve a ideia de pedir ajuda nas redes sociais para arrecadar doações de forma direta ou indireta, com a venda de objetos personalizados da Luna, como bonecas com a manchinha dela, chaveiros, agendas e outros. Tudo para fechar os gastos do tratamento. E não é que todos se encantaram com a história dessa fofura, chamou a atenção de todos que viram. O pessoal se apaixonou, houve uma mobilização, muitos em pouco tempo já conheciam o rostinho tão especial da jovem Luna, inclusive teve uma trend que surgiu onde o pessoal pintava o rosto de preto no formato da marca dela e tiravam foto, espalhando de uma forma carinhosa o caso por aí. Uma coisa bem interessante que Carolina, mãe de Lula, tenta destacar com os posts que ela faz sobre a filha é em relação à questão estética, que é uma das consequências que não envolve saúde objetivamente, porém algo a se refletir. Ela vai contra o preconceito de estranhamento que muitos apresentam quando conhecem a pequenina, um preconceito sem fundamento algum. Segundo as palavras dela mesma em um post que ela fez, eu quero que o mundo inteiro saiba sobre o nevus e especialmente como agir sem indiferença ou preconceito, principalmente no mundo atual, onde tudo gira em torno das aparências e todos acham que têm o direito de julgar o próximo. É difícil alguém considerado diferente dentre a maioria crescer em um meio a tantos olhares ruins. E desde o dia que chamaram a minha filha de monstro dentro de uma igreja, tenho certeza que foi um dos fatores determinantes para optarmos pelas cirurgias de remoção, pois além da saúde dela, eu precisava cuidar do futuro dela, pois não vou estar sempre ao lado para defendê-la e evitar situações tão cruéis de bullying que já acontecem desde que ela nasceu. Atualmente, Luna está completando 2 anos de idade e em relação à marca, uma boa parte dela já foi removida. Ela está bem, mas quase não sai de casa, pois além de precisar evitar sair no sol durante todos esses processos, ela, se ficar doente, pode atrasar todo o processo, que irá acabar em agosto ou setembro de 2021. Depois disso, Luna precisará provavelmente de mais uma cirurgia plástica estética para melhorar o aspecto da pele, mas o foco agora é remover a mancha o quanto antes.
Infelizmente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre o assunto e de ver a história do nascimento da pequena Luna. Se gostou, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Te vejo na próxima. Até mais!